O artigo Acessos de soja perene com resistência a múltiplos tipos de nematóide de cisto da soja, Heterodera glycinis, foi desenvolvido pela Universidade de Illinois em parceria com bancos de germoplasma e instituições agrícolas chinesas. Segue a referência do artigo, bem como sua publicação. Está sendo apresentado na disciplina de Fitopatologia 1, como o professor Milton Luiz da Paz Lima e eu, Marlon Jefferson Marçal Barraque, vem apresentar o conteúdo. Na sequência, uma cópia original do artigo, bem como seus autores, e à frente aqui vamos estabelecer os procedimentos utilizados. O nematóide de cisto da soja, ele vem sendo o agente patogênico mais prejudicial a essa cultura. Estima-se que tem uma quebra de 2,2% de safra anual por esse problema. Ele se dá quando a planta hospeda nematodos jovens que se alimentam do sistema vascular através das raízes para completar o seu ciclo. Produz os ovos dentro dos cistos que se projetam a partir das raízes. Vale lembrar que não se trata do meloidógena ou nematóide de Gallia, que seria outra espécie. Cultivares resistentes são os tratos mais eficazes disponíveis no mercado. Os genes de resistência eles foram identificados, porém existem tipos de populações que burlam esses genes de resistência, então uma planta antes tolerante agora se torna suscetível. Então o programa se iniciou com o cultivar 88788, que não mostrou eficiência, posteriormente outros cultivares introduzidos, que justamente pela variabilidade genética das populações se tornaram ineficazes. Então utiliza-se 7 linhagens de soja para classificar os nematóides quanto à agressividade dos ataques. Ainda existem poucos estudos que avaliam espécies de plantas que não sejam a Glycinimax para resistência ao nematóide, embora o agente patogênico é conhecido por se reproduzir em outras leguminosas. O gênero Glycine é composto por 2 subgêneros, Glycine soja e Glycinimax. Dentro dos subgêneros inclui 24 espécies. Além de resistência ao nematóide, algumas espécies de glicine têm sido relatadas com resistência a outras doenças de soja, como a mancha parda, fitófera, podridão da raiz, o oídio, ferrugem, esclerotínia e síndrome da morte súbita. Assim, cria um enorme potencial de genes com resistência que necessitam de mais estudo para outros patógenos. O objetivo do trabalho foi testar os genes da glicine quanto à simbiose de variadas populações de nematóides, bem como identificar os genes de resistência aos ataques parasitários, visando a criação de novos cultivares resistentes a esses nematóides. Os materiais utilizados e os métodos foi da inoculação dos tipos 0, 2 e 1, 2, 3 de nematóides, multiplicado na soja suscetível Li74, e o tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou simplesmente TN23, no cultivar 437654. Foi inoculado via pipeta 1 ml de solução contendo 2.000 ovos do nematóide atribuído. Os cistos foram extraídos e contados em cada linhagem indicadora 35 dias após a inoculação. E o índice de fêmeas foi calculado na seguinte forma: número médio de fêmeas em uma linhagem de soja indicador sobre número de fêmeas em suscetível padrão significar, vezes 100 para padronizar em porcentagem. Então, o tipo de nematóide de cada população ele é determinado com o índice de fêmea, constando que sendo acima de 10% compatibilidade do hospedeiro e abaixo de 10% contando incompatibilidade. Os tipos 0, 2 e 1, 2, 3 foram inoculados no primeiro experimento e no cultivar padrão LIS 74, em 7 linhagens que veremos aqui na tabela a seguir. Então, consta aqui com relação à porcentagem, sendo que todos eles são suscetíveis ao tipo TN23. Espécies de soja foram obtidas a partir da coleção do germoplasma USDA-RS, que foram testadas em 3 experiências. A primeira constituiu 223 cultivares da Glacine tomentella, a segunda consistiu de 59 cultivares de 12 espécies do gênero, e a terceira baseou-se na seleção a partir das 2 primeiras. Todas as experiências, as sementes foram escarificadas por meio de corte histológico, ao lado oposto do hilo, que facilita a sua germinação. Na terceira experiência, 36 dos 282 cultivares testados foram ainda avaliados através da inoculação do tipo TN23. Essa é uma população que supera todos os genes de resistência da soja.
A cultivar Li-74 foi incluído como controle suscetível, utilizando o desenho de blocos completos ao acaso com 10 repetições. Cada tubo foi uma unidade experimental com 10 repetições para cada adesão. As mudas foram inoculadas com 2.000 ovos, 3 semanas após as mudas serem transplantadas. 2 plântulas por tubo foram amostradas 5 dias após inoculação, 10 dias, 15 dias para avaliar o desenvolvimento de nematóide da planta em cada comparação ao controle suscetível. As raízes foram lavadas, coradas com fucínia ácida e um microscópio de dissecação de 64 vezes de ampliação foi usado para quantificar os nematodos juvenis e todas as fases, J2, J3, J4 no sistema radicular. Sobre o resultado, entre os 223 cultivares de Glycine tomentella, 86 se mostraram resistentes aos 3 tipos de nematóide, enquanto que apenas 6 foram sensíveis a todos os 3 tipos. 131 cultivares se mostraram entre suscetíveis e resistentes. Dos outros 12 avaliados, a reprodução de nematóide foi detectada em adesão em 10 espécies, incluindo o registro de primeira vez para Glossina arenaria e Glycinia rubiginosa, como anfitriões de nematóides. Todos os cultivares de Glycinia pescadrensis e Glycinia armínia não tinham reprodução de cistos independentemente do tipo. Dos 59 cultivares avaliados, apenas 4 foram sensíveis a todos os 3 tipos de nematóide. Todos os outros eram resistentes a pelo menos um tipo. Cada uma das 12 espécies tinham adesões individuais que eram resistentes a todos os 3 tipos, e no total 16 cultivares que eram resistentes a todos os 3. Com base na taxa de germinação, apenas 16 foram amostradas e coradas. 2 mudas de cada cultivar foram amostradas em cada ponto de tempo, e juvenis em todas as fases, J2 a J4. Foram contados em todos o sistema radicular, experimentado 3 vezes, e os dados de coloração de raiz foram comparados entre os diferentes cultivares em diferentes pontos de tempo. Ao 5º dia de inoculação, todos os acessos nutriam J2, e o estado de desenvolvimento do nematodo não foi diferente no suscetível 7.4 e espécies perenes. Aos 10 dias de inoculação, ambas as fases J2 e J3 foram observados nas raízes Li-74, com cerca de 50% sendo J3. No entanto, apenas J2 foram observados nas raízes de soja perene, indicando o desenvolvimento mais lento do nematóide do que na Li-74. Aos 15 dias, quando a maioria dos nematóides nas raízes do Li-74 tinha desenvolvimento para J4, a maioria dos nematóides da soja perene ficaram na fase J2. Aos 35 dias, todos os cálculos de índice de fêmea em 36 cultivares, exceto um, foram classificados como resistentes. A suscetível foi a Glycine tabacina, 37, 39, 90 dos cultivares resistentes. 14 não tinham produção de cisto, enquanto que 21 tiveram a contagem baixa. Em geral, muitos dos cultivares foram classificados como resistentes a nematóides e apenas alguns como suscetíveis. Esses resultados são consistentes com estudos anteriores em que a imunidade e elevados níveis de resistência foram identificados em muitos cultivares de soja perene. Em nossos estudos, 10 das 12 espécies perenes foram classificadas como imune ou altamente resistente a 3 tipos de nematóides, indicando uma resistência muito mais ampla nesses cultivares. O germoplasma de soja perene, Glycine, também contém muitos cultivares que são altamente resistentes a nematóides, enquanto que a maioria do germoplasma de soja comercial é suscetível. Em soja, apenas alguns cultivares foram relatados ser resistentes a um ou várias populações específicas, por diversos genes, incluindo RHG13, RHG4 e RHG5. As únicas espécies que não se encaixam nesse critério do nosso estudo foi a Glycinia argyria. No entanto, nenhuma das conclusões pode ser feita, precisa ser mais estudado. A Glycinia arenaria e a Glycinia rubiginosa foram identificados como hospedeiros de nematóide, que não haviam sido relatados antes. A extensão dos hospedeiros de nematóides não são muito conhecida, mas outros hospedeiros fora da família leguminosa têm sido relatados. Um dos mecanismos de resistência utilizado por plantas é evitar a penetração dos vermes nas raízes do estágio J2. Em nosso estudo, nós não vemos provas disso na soja perene, mas a coloração de raiz mostra que o número de nematodo que entraram nas raízes da soja perene eram menos do que na Li-74 e que o desenvolvimento das novas fases da vida, o J2 foi retardado ou em caso de imunidade não aconteceu. O estudo sugere que os genes de resistência para nematóide em soja e seus parentes podem ser conservados.
É conhecido que a base genética da soja é muito estreita, com uma estimativa de 50% da diversidade genética e 81% dos alelos menores foram perdidos no processo de domesticação. A soja perene pode abrigar novos genes de resistência a nematóides não encontrados em plantas de soja comercial. Um trabalho adicional na hibridização de soja perene com a soja comercial, juntamente com técnicas de clonagem de gene e a transferência desses, podem fornecer uma via para incorporá-los. Um estudo anterior, com base em cruzamento interespecífico entre glicina e tomentela híbridos retrocruzados, foram mostrados para ser resistentes a nematóides. Com tantos genes de resistência em soja perene, mais de 100 cultivares altamente resistentes identificados em nosso estudo, há uma boa chance que alguns dos genes resistentes a nematóides dessas fontes será utilizado em futuros programas de melhoramento. Segue o crédito da instituição e dos autores, bem como o contato para esclarecimento e dúvidas. Agradeço a oportunidade.